E hoje eu vou mostrar pra vocês o que mudou no nosso ponto de vista com esta moto, o que melhorou e o que continua nos incomodando. Já passamos mais de um ano com essa moto aqui, que é a Scrambler 400X. Antigamente a gente tinha uma Teneré 250 que ficamos 7 anos com ela. Se você é novo aqui no canal, a gente tem um vídeo falando sobre as impressões do nosso primeiro 1000 km com ela. A gente estava cerca de 1 mês, 2 meses com a moto e a gente deu detalhadamente as nossas primeiras impressões. Agora nós vamos dar a nossa segunda impressão sobre esta motoca aqui. Após 1 ano de uso e com quase 20 mil quilômetros rodados. E para ter um spoiler, a gente já foi pro Rio de Janeiro com essa moto, então a gente já rodou bastante. Outra coisa que eu tenho que deixar bem claro é que a moto, ela não tem sentimento nenhum. Então eu posso criticar ela que ela não vai sentir nada, como eu posso elogiar ela que ela também não vai sentir nada. Geralmente quem sente as dores ou os elogios são pessoas que compraram ou fanboy que quer ficar preso a alguma marca. Eu não sou patrocinado pela Triumph, então eu não devo nada pra eles. Eu posso falar o que eu quiser da minha moto porque tá no meu nome. E sobre o vídeo anterior, pô, 90% da galera agradecendo assim, pô, é o primeiro review que eu vejo que é honesto. E teve 1, 2, 3, 4, 5, 20 pessoas que não gostaram, falaram, ah, se tu não gostou dessa moto, vende ela. Ah, por que tu estás com essa moto? Por que você não continua com a Teneré 250? E tem alguns até que insistem dizendo que essa moto não serve para a gente. Mas o que eu posso dizer é que eu tô gostando da moto já. De início eu vou dizer pra vocês, tô gostando da moto. Ela é perfeita? Não. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, eu vejo imperfeições em mim quando eu estou na frente do espelho. Eu olho pra minha esposa, que ela é maravilhosa, e vejo imperfeições nela. Tu achas que eu não vou ver imperfeições nessa moto? E outra, se eu tiver outra moto, tu achas que eu não vou ver imperfeições em outra moto? Claro que eu vou ver. Isso não significa que ela não presta. Isso só serve pra gente entender que eu tô usando ela e usando ela de verdade e conhecendo ela de verdade. Então vamos começar reclamando da moto, porque o ser humano gosta de reclamar mais do que de elogiar, né? Vamos falar primeiramente mal do painel. Ele continua baixo, a gente olha pra frente, a gente olha pra baixo, e não é do melhor assim pra enxergar o que tá acontecendo aqui, pra ver velocímetro, RPM e tantas outras coisas que a gente precisa ver no painel. Eu tava acostumado com um painel mais alto e esse é um painel baixo, porém ele é estilo Café Racer, estilo Scrambler, então faz característica da moto ter um painel mais baixo. E eu não sei como arrumar isso. Entretanto, já tô me acostumando com ele. No início foi bem difícil de ficar olhando pra baixo, olhando pra frente, olhando pra baixo, olhando pra frente, que eu achava até perigoso. Só que agora é como se eu sempre estivesse usando esse painel na minha vida e eu já tô bem acostumadinho com ele, porque depois de um ano, se tu não se acostumar, vou te contar, né? Claro que eu acho que poderia ser melhor projetado. Fica aí uma dica aí para as próximas Scramblers 400X. Legal é que a moto aqui, ó, tá toda sujona mesmo, né? Outra coisa que a gente continua com problema é a areia que acumula aqui na balança da moto. Parece que fica uma bacia e cheia de areia aqui. Não sei como resolver isso. Já tentei botar aqui uma lona, não deu certo. E por incrível que pareça, toda essa areia acumulada aqui não fica na corrente. Inclusive, essa corrente aqui, ela é a original da moto, está com quase 20 mil quilômetros e quase nem precisou esticar a corrente ainda. Ela tá filezinha, tanto a coroa, quanto o pinhão, quanto a corrente. O protetor da corrente fica sempre ali fazendo o contato com a corrente e a areia sempre fica por baixo. A princípio, quando a gente olha assim esteticamente e vê um monte de sujeira ali, eu pensei, vai encher minha corrente de sujeira e logo logo vai estragar. Mas tá me surpreendendo, porque já vai para 20 mil quilômetros e a corrente tá filé ainda. Então eu acho que eu não posso criticar muito os engenheiros nessa questão aqui. Mas esteticamente a gente vê aquele monte de sujeira aqui e fica desagradável. Claro que a corrente sozinha por si ela não vai durar tanto se tu não fazer a manutenção preventiva dela sempre, né? Que é lavar. Você precisa lavar e lubrificar a corrente. Eu uso esse produto aqui,
Sandete 955, que é um desengraxante, então a gente utiliza ele para tirar toda a gordura e sair com facilidade, tu não precisar ficar escovando um monte. Depois passou água, tirou o produto, eu passo esse desengripante bem baratinho aqui, o Fast Lube, e ele já ajuda a secar a moto. Aí com um paninho, eu passo um paninho ali e ela fica limpinha. E por último, eu lubrifico com esse bloco aqui, que é bem baratinho e muito mais barato do que um Motul e outras marcas mais conhecidas. Vou deixar o link na descrição caso você queira comprar esses produtos. E outro problema é que a corrente esse probleminha ali que os engenheiros não arrumaram esteticamente, ele acumula bastante lama e suja toda a garupa. Essa jaqueta aqui eu fiquei muito contente que o Diogo me deu de presente, porém manchou toda já. Toda manchada por causa o respingo, né? Por causa do respingo que vem da corrente ou do asfalto, desse design no paralama muito alto. Respinga, em vez de respingar no pé como na Teneré, ele respinga nas costas. Manchou tudo aqui, ó. Aqui, ó. Esse ponto eu não achei legal, porque eu paguei caro nesse corta-vento e eu não queria que tivesse manchado. Aí, como solução, a gente usa os bauletes laterais, que ajuda a não sujar muito o garupeiro. Aí com os baús, a gente suja o baú e evita de sujar o caroneiro, né? Outro detalhe que eu ainda não consegui solução, eu espero que vocês me ajudam, é sobre o pezinho da moto. Aqui, ó. O pezinho da moto, geralmente a moto fica muito inclinada, dependendo do lugar, se tiver um relevo, alguma pedrinha, alguma coisa solta, às vezes fica difícil de estacionar a moto, tanto em morros também. Então, eu não sei se dava para dar uma entortadinha nele e a moto ficar um pouquinho só mais deitada. Mas dessa forma, com esse pezinho original, geralmente o chão tem que estar perfeito para te conseguir estacionar a moto. Outra coisa que me deixa um pé atrás com essa moto é o sistema de manutenção da Trife. A cada 16 mil quilômetros é feita a manutenção. E as primeiras, que é com garantia, tipo a de 1000 quilômetros e a de 16 mil quilômetros, bem dizer, não é feito quase nada na moto, a não ser trocar o óleo e o filtro. Eu, como tenho uma pequena experiênciazinha com manutenção de moto, eu tenho uma noçãozinha básica e mesmo assim erro, porque sou meio tanso. E fui trocar o óleo em casa com perto dos 8, 9 mil quilômetros, tinha um parafuso solto. Tô fazendo a troca de óleo em casa aqui, né? Aí eu tiro a tampa aqui do emblema e o parafuso tá assim, ó, todo solto. Serviço de excelência Trife. Se eles deixaram esse parafuso solto, será se eles deixaram mais alguma coisa solta na minha moto? Então, com 9 mil quilômetros, eu levei pro Rafael fazer uma manutenção de chassi nela. Então, ele desmontou a moto toda e lubrificou a moto toda. E o que a gente descobriu? Que a moto estava seca, sem graxa e algumas partes já arranhando. E aí eu fico pensando, se as pessoas começarem a fazer a manutenção preventiva só com 32 mil quilômetros, muitas motos vão ter que trocar a caixa de direção, a bucha da balança e os rolamentos das rodas por falta de lubrificação e graxa nessas motos. Minha dica, leve no mecânico de confiança e engraxe a tua moto. Outra coisa que eu me perdi feio, porque tava chovendo e fazia um barulhinho, eu achava que era o barulho da chuva. Ah, tá dando aquela arranhadinha da chuva, mas nada. O freio dianteiro gastou precocemente e fazendo eu ainda arranhar aqui o disco da moto. Aí comprei a pastilha de freio, troquei e aí levei lá pro Rafael e senti a necessidade de fazer uma manutenção preventiva nela para ver o que mais precisaria ser trocado. Trocamos a vela também com 9 mil quilômetros, que já estava precisando trocar. E agora eu preciso comprar um filtro de ar para trocar também. Aí o farol dessa moto não é dos melhores, tá? Eu saio cedinho de casa para viajar, pra gente chegar cedo na nossa pousada. Então, quando eu sair 5 da manhã e começa a amanhecer perto das 7 aqui em Santa Catarina, fica 2 horas no escuro e realmente eu não estava enxergando nada. Inclusive, eu mandei fazer até um óculos, porque eu achei que eu não estava enxergando muito bem, estava vendo aquelas luzinhas, mas até com o óculos que eu mandei fazer eu não estava enxergando. Então, ela precisa de um farol auxiliar.
Quem gosta de dirigir à noite tem necessidade de um farol auxiliar, porque só o farol dela não dá conta. Agora, lembra daquelas coisas que eu reclamei no outro vídeo? Solucionei. Vamos falar para as coisas... Meu Deus, Fritz, tu tá demais, né? Eu vou te colocar lá dentro. Gente, esse é o Fritz e eu vou ter que tirar ele daqui. Gatito da sogra incomodando o vídeo. No primeiro review a gente apontou várias questões negativas que pro nosso ver precisavam melhorar. E o que a gente conseguiu melhorar, a gente fez. E agora a gente vai mostrar pra vocês as melhorias e deixar o link de todos os equipamentos na descrição do vídeo. Lembra que eu reclamei que a posição da moto era ruim pra caramba, porque a gente ficava muito assim pra frente, parecia que a gente tava com uma mochila nas costas. Meti um riser de guidão. Fica o detalhe, se for para comprar o riser de guidão, ou guidão, não sei falar, compra específico da moto. Não adianta tentar colocar de outra moto que não dá certo. Da Scrambler 400X é da Scrambler 400X. Da Speed é da Speed. Depois que eu coloquei, olha a postura, olha aqui, ó. Pra mim devia vir de fábrica já com esse riser de guidão. E já que eu tô sentado... Depois que eu sentei nesse banco do Pedrinho, não dá nem mais vontade de sair dele. Anteriormente, eu tinha dado um jeitinho pra diminuir o banco, porque eu sou baixinho e não alcanço os pés no chão direito. Mandei fazer uma enjambra no outro banco, que era o banco original da moto, e a gente abaixou uns 3 centímetros. Mas eu tava esperando o banco do Pedrinho, porque depois que a gente acostuma com ele, a gente sempre quer ele, por causa do conforto que tem pra mim, e o conforto que tem pra quem? Porque a garupeira estava... Sempre quando freava, corria pra frente e encostava no motorista. Então, como veio o banco do Pedrinho, né? O banco original é bem confortável também, mas o banco do Pedrinho tem conforto upgrade. O banco do Pedrinho tem o seu valor e bota valor nisso, né? A Crislane sempre me empurrava pra frente com o banco original da moto. Esse aqui, ó... Já tem esse detalhezinho aqui que evita dela estar pulando pra cima de mim. Ele é meio sela também, o que dá conforto aqui pra tua lombar. E na época eu fui um dos primeiros a comprar o banco do Pedrinho, R$1.200. Muito dinheiro? Você achou muito? Aí eu falei, ó gente, eu sou baixinho, preciso de um banco rebaixado, vocês fazem? E eles assim, fazemos, só que a gente cobra R$300 a mais. Então foram R$1.500 nesse banco, e vou te dizer, se não valesse a pena eu não teria comprado, né? Outra coisa que você vai precisar para essa moto, caso você goste de viajar, são os suportes de baú lateral e o suporte de baú traseiro. Pega essa dica, quando tu comprar, eles vão falar que tem que ser tudo da mesma marca, porque senão eles não vão se encaixar direito. Porém, eu comprei o do baú lateral da marca Scam e o do baú traseiro da marca Chapan. Eu escolhi o da Chapan porque não precisava tirar já o que vem na moto. E eu achei assim, vai ficar mais reforçado. Agora, o da Scam, eu achei ele mais reforçado porque ele chega aqui e prende até a pedaleira. E o da Chapan não fazia isso, e eu queria que prendesse até a pedaleira para ficar mais reforçado também. Porque eu acostumei na Teneré assim. É, porque eu acostumei na Teneré 250 assim não vai quebrar também aqui o chassi da moto. Fica mais reforçado. Porém, eu tive que fazer uma enjambrazinha aqui também. O parafuso... Aqui, Cris. O parafuso que vem para fazer a instalação, ele é pequeno. Então eu tirei as medidas e comprei um pouquinho maior e comprei de aço inoxidável. Fui ali, gastei R$10 em 4 parafusos, algumas arruelas e tá firme e forte até agora. A minha dica também é colocar um baú de 21 litros na lateral e um baú de no máximo 45 litros. Essa moto não foi projetada para encher de bugiganga nela. E eu gostei desse detalhe aqui, ó. Tá vendo esse vãozinho aqui? É onde eu coloco a barraca agora. Ou então eu boto o neoprene para quando a gente vai mergulhar, ou um saco de dormir, ou qualquer outra coisa que caiba aqui. Então dá pra botar nesse lado e no outro lado e equilibrar o peso na moto. Eu nunca encho o maior peso no baú traseiro. Eu sempre equilibro os pesos e o legal é usar ultralight para tudo. Inclusive a minha esposa é ultralight, pequenininha. E pra quem conhece já o pessoal aqui dos Ervilhas Mutantes, sabe que de vez em quando a gente tem umas quedinhas bobas, né? Então eu já caí indo lá pra Dona Fátima com essa moto e um cara me derrubou ali saindo da ponte Colombo Salles. E esse protetor aqui de motor da Chapan
salvou de ter arranhado ou amassado tanto o tanque quanto o motor. Que inclusive quando eu caí já quebrou um manete. Manete custa R$170 e também quebrou o protetor de mão. Só o protetor de mão é R$615. Então eu reaproveitei ele e só comprei o manete, porque o manete quebrou mesmo. Parece que ele foi feito para quebrar, ele tem um rachadinho nele para quebrar ali e proteger as outras partes da moto. Outro upgrade que eu fiz da moto foi a bolha. Vem aqui pela frente, meu amor. Essa bolha não vem original na moto, se tu quiseres tu vai ter que colocar como acessório extra. Pra mim serviu porque eu sou baixinho, então ela protege o vento no nosso peito, o que já ajuda um pouco. Porém, se você for muito alto, não vai resolver de nada, tá? Vai pegar no teu peito, vai pegar na tua cabeça e eu acho que não vai mudar nada, além de deixar a moto mais feia. Eu achei que a moto ficou mais feia com a bolha. E falando em feiura, queres deixar ela mais feia ainda? Coloca esse paralama alto aqui, esse nariz aqui, ó. A moto fica nariguda, feia, porém aí tem uma utilidade que eu gostei, tá? Porque a gente troca o paralama de baixo. O paralama original que vem na moto, ele é muito encostado no pneu. Quando pega uma pedrinha... Dá um dedinho, né? É um dedinho de nada, eu acho que não chega a dar um dedo, tá? Dependendo do dedo da pessoa, né? Não, o outro provavelmente ia ficar encostado. Aí, às vezes, qualquer pedrinha que gruda aqui no pneu batia no paralama e poderia estragar o paralama. Então eu fiz a questão de trocar por esse paralama alto. E aí tem um espaço um pouquinho maior entre o paralama e o pneu. Ponto negativo desse paralama. Quando chove, parece que toda a água daqui vai tudo pra tua cara. Agora vamos falar sobre a moto, se ela é boa para o dia a dia. Para o dia a dia, essa moto faz cerca de 27 km o litro, o que eu acho interessante para uma moto de 400 cilindradas. Como ela tem ABS, controle de tração e acelerador eletrônico, ela já me salvou de alguns acidentes só por conta disso. Fora que também no dia a dia ela é leve e ágil. Então a gente aqui da Palhoça para Florianópolis, que pega uma fila diária todos os dias, ela caiu como uma luva para mim. E o que eu não gostava na Teneré era aguentar o vento lateral. Como a moto é mais carenada, parecia uma pipa, né? Essa daqui, ela já aguenta bem melhor os ventos laterais que temos aqui, que o vento sul quando bate. E para a estrada de terra, ela é pior ou é melhor? Na minha experiência, que eu também não faço nenhuma trilha, né? As estradas de terras que eu peguei, eu tô me saindo melhor com ela do que com a Teneré 250 que eu tinha, que era uma moto trail. Por que eu acho que eu tô saindo melhor? Eu posso estar errado nisso, porque eu não sou nenhum especialista, mas na minha experiência eu acho que os pneus largos dela têm feito eu ter mais estabilidade, e por ela ter o torque, o dobro de torque, qualquer morrinho, qualquer dificuldade que eu tenho, eu dou uma aceleradinha, coloco no modo off-road e ela sobe o morro sem preocupação e sem dificuldade nenhuma. E para as viagens longas ela mantém o 110 tranquilinho. E aí tem um caminhão na tua frente te incomodando, tu faz um... ultrapassa ele e continua a viagem. Então ela é uma moto de 400 cilindradas que te dá um torque bom e uma velocidade legal de cruzeiro. E quando precisa de força, ela tem força para ultrapassar um caminhão ou um carro que está ali mais devagar na tua frente. Outra coisa boa, por ela ser 400 cilindradas, ela não é uma moto tão cara como mais 700, 800 cilindradas, não é tão visada para roubo, e o conforto que ela te dá e que ela te proporciona é muito bom também. E muitas vezes as pessoas perguntam para mim: Diogo, por que tu não pega outra moto? Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para pegar uma moto maior, né? Segundo, porque também não preciso. Essa moto, ela consegue suprir todas as minhas necessidades. Na verdade, a Teneré 250 já conseguia, só que era tudo mais devagar e com um pouco mais de dificuldade. Essa daqui, ela tá me dando algumas facilidades a mais. E outra coisa, tudo aquilo que eu gosto de gastar, ao invés de eu gastar na moto, eu prefiro gastar com um passeio, com um guia, com uma agência de turismo, com um hotel, com um passeio de lancha. Eu prefiro gastar com essas coisas do que ficar gastando com manutenção na moto cara, ou então com parcelas caras da moto. Entre eu pagar R$1.000 de parcela na moto, eu prefiro pegar esse R$1.000 e passear todo mês. E já somos 3 membros novamente aqui no canal dos Ervilhas Mutantes. Se você quiser ser também, você vai ser bem-vindo, e se tiver condições de nos ajudar, né? A partir de R$ 1,99 por mês você já pode nos ajudar a viajar mais e a produzir conteúdo e ajudar a galera que quer viajar por mais lugares e conhecer mais destinos.
Curta, compartilha, se inscreva, faça o seu dever de casa, porque eu acabei de fazer o meu editando esse vídeo e deixando aqui pra vocês. E moto não é só uma maquinazinha, é pra viver experiências que vão ficar pra sempre na memória.